Nos alegramos porque quando nós entramos aqui, o Senhor estava aqui, os irmãos estavam preparando tudo para que nós viéssemos cultuar a Deus nessa noite, e o Senhor estava com eles, e agora está com cada um de nós. É verdade. A oração, o irmão falou algo, 1 João capítulo 5, versículo 14, sobre algo que foi falado semana passada na igreja de São Bernardo. Você crê nesse Deus, se confia nesse Deus, tudo que você pedir a Ele, crendo, você vai receber, e Ele vai fazer segundo a vontade dEle nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós não conhecemos a vontade do Senhor para conosco, mas Deus nos conhece, Deus sabe, Deus sonda os nossos corações. E o Senhor na oração falou que Ele faria tudo aquilo que nós precisássemos segundo a vontade dEle. Então nós vamos ler hoje nesta noite em Miqueias capítulo 7. Abra as nossas Bíblias, nós vamos ler alguns versículos aqui. Miqueias fica um pouco antes de Mateus. Abre Mateus, vem voltando, fica mais fácil para achar. Naum, Tobias, Abacuque, aí chega em Miqueias capítulo 7. Amém? Eu vou ler porque alguns versículos. Miqueias 7, nós vamos ler do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de mim, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, o rabisco das vidinhas, não há cacho de uva para comer, nem figos tem porão que a minha alma desejou. Pereceu o perigo da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue e caça, cada um a seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe quer e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da alma. E assim, todos eles são perturbadores. O 4. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é o pior, que cerca de espinho, que numa cerca de espinho. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie, o 5 agora, não confie nos seus vizinhos, nem acredite nos amigos. Até aquela com que abraça, tenha cada um cuidado do que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Versículo 7 diz assim: Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. O meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu estar em pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que me apresente a minha defesa, estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela me disse: Onde está o Senhor, seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro das ruas. Versículo 11. O dia da reconstrução dos meus muros chegará, o dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá você desde a Síria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar, de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações. Amém? Miqueias, profeta de Deus, capítulo 7, do 1 ao 13 do livro. Vou orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, quero, Senhor, te agradecer por esta noite, Senhor, a qual nos dá a oportunidade de poder ler a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra. Senhor, que eu possa transmitir à Tua Igreja conforme Tu, Senhor, falaste ao meu coração, e que eu possa fazer conforme a Tua vontade nesta noite, para a Tua glória. Eu oro assim, agradecido, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Este último capítulo aqui de Miqueias, o profeta, ele abre o coração dele, ele escancara o coração dele, a sua alma está dilacerada e ele demonstra a sua angústia em relação ao povo de Israel e até sobre a sua vida. Ele vê ali naquela nação a corrupção generalizada, vê o povo vivendo em tempos de aflições. E este último capítulo aqui ele fala sobre isso, sobre as relações humanas, sobre as dificuldades daquele povo. E hoje, nessa noite, nós falamos na oração, São Bernardo, semana passada, falou também, e é algo que Deus quer falar aos nossos corações, eu creio, e dessa forma, porque
Deus traz a palavra aos nossos corações para trazer à igreja, porque eu creio que Ele vê a nossa necessidade. E o tema dessa noite, nessa palavra é assim: enfrentar dias difíceis com Deus. Enfrentar dias difíceis, porque enquanto nós estivermos na terra, nós enfrentaremos dias difíceis. Dificuldades nas famílias, nos nossos trabalhos, nas escolas, e onde nós estivermos, o povo de Deus vai enfrentar dificuldades. Porque Deus olha lá de cima, Ele vê a sua vida, vê a minha vida e sabe quem o serve e quem não o serve. Mas nós estamos sujeitos às mesmas penalidades que as pessoas que não ainda entregaram a sua vida a Jesus. Então, o servo, o filho de Deus, ele tem que entender, se ele passar por dificuldades, ele tem que crer que o Senhor está com ele. Miqueias aqui, ele abre o coração, ele fala sobre o povo, sobre a corrupção, sobre os dias difíceis, porque tudo ali era generalizado. Existia uma corrupção nos dirigentes, existia apostasia, existia deslealdade, existia muitas coisas nas relações humanas e familiares, também existia. E eu digo para você, meu amado, é difícil, diferente do dia de hoje. Parece que aquele profeta que escreveu esse livro, esse capítulo há muito tempo atrás, mais de 2000 anos atrás, parece que estava vivendo nessa época que nós estamos vivendo agora. Filhos assassinando pais, assaltantes invadindo as casas para furtar tudo aquilo que você, com duro trabalho, conquistou. Coisas absurdas acontecendo, familiares assim, abusando dos filhos, dos netos. Aí você fala assim, mas isso acontece lá no mundo. Não, meu amado, muitas vezes dentro das igrejas, muitas vezes no nosso meio acontecem coisas absurdas. Você fala, como pode isso, meu? Como que pode isso, Senhor? Pode, porque nós estamos sujeitos a todas as coisas que estão nesse mundo. E enquanto nós estivermos nesse mundo, nós sofreremos aflições, nós sofreremos dificuldades, mas o Deus Todo-Poderoso está conosco nas dificuldades, nas nossas deficiências, nas nossas aflições. O Senhor nosso Deus está conosco, contemplando o seu coração, vendo a tua vida, vendo as suas dificuldades e dizendo, Filho, eu estou contigo. O Senhor nosso Deus está contigo. Nosso Deus está conosco para nos ajudar, para nos fortalecer. Eu digo para vocês, se esse profeta estivesse nesse dia falando essas coisas, você, mas é porque ele está vendo. Mas foi escrito há muito tempo atrás, meu amado. Eu nem imaginava que existiria Brasil, o tempo hoje que nós estamos vivendo. Mas ele escreveu coisas que são pertinentes ao nosso tempo. Mas nós devemos entender que, mesmo enfrentando dificuldades, nós temos que crer, Deus está conosco. E o profeta fala de muitas coisas, e eu gostaria de destacar algumas nesta noite, sobre o que ele falou, sobre o que ele predisse naquele tempo, para as nossas vidas hoje. Enfrentar dificuldades em dias difíceis. Quem já passou por dias difíceis aqui? Eu também passei, acho que todos nós já passamos, mas nós temos uma confiança, nós temos um consolo, que o nosso Deus contempla tudo e nos fortalece, nos consola e nos dá graça para suportar. E o profeta Miqueias aqui não foi diferente, ele falou tudo isso, falou de toda aquela situação que o povo passava, mas ele também deu algumas instruções para que as pessoas pudessem entender e passar aquelas situações. Então eu digo para você nessa noite, mano, para você enfrentar dias difíceis, devemos olhar para Deus e não para as circunstâncias. Quanto tempo nós viveremos? Não sei. Quanto tempo cada um de nós viveremos? Não sei. Quem é que sabe? Só Deus. Porque Ele é o autor da vida, Ele dá a vida, Ele tira a vida. Mas nós passaremos por circunstâncias enquanto estivermos nesta vida. Então, quando nós passarmos por um dia difícil, nós não devemos olhar para as circunstâncias, mas sim para Deus. Porque Miqueias falou no versículo 7 deste capítulo, olha aí o que ele disse. Estão com a Bíblia aberta aí? Versículo 7 diz assim, olha: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Em outras traduções, nós temos uma expressão diferente. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou olhar para a situação em que eu estou vivendo, eu não vou olhar para aquele momento. Porque muitas vezes nós desfalecemos porque o momento não é bom. E quando o momento é bom, nós queremos que seja eterno. E nem o momento bom é eterno, é passageiro, é circunstancial. Vai acontecer, daqui a pouco vai passar, como tudo nas nossas vidas. Então, quando ele falou assim, ó, mas quanto a mim, ele diz assim, todas as coisas estão acontecendo,
O mundo está em aflição, as pessoas estão se corrompendo, os lares estão sendo desfeitos, os políticos estão se corrompendo, mas quanto a mim, e nós nessa noite devemos falar dessa mesma forma, quanto a mim, porém mas eu olharei para o Senhor, ficarei atento ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que pode me ajudar, que pode me falar o que eu devo fazer, pode me consolar. Muitas vezes, ou algumas vezes, nós olhamos para o nosso Senhor, pensamos que Ele pode nos ajudar, e até pedimos, Ele pode orar por nós, mas o Deus que pode fazer alguma coisa é o Deus que você serve, o que eu sirvo, aquele que nós confiamos. Miqueias olhou para Deus e encontrou em Deus o porto seguro, o conforto, o consolo, o abrigo para a aflição da sua alma, o refúgio para a sua alma. Foi isso que Miqueias fez. E na Bíblia nós vemos grandes homens ou muitos homens passando por aflições e olhando para a circunstância. Geazi é um exemplo, ele andou com Eliseu, ele viu o profeta fazendo milagres e coisas tremendas. Mas quando ele viu aflito, ele e Eliseu, ele olhou, o exército da Síria cercava aqueles homens. E ele ficou aflito, ele falou assim: olha só, olha aquele exército, nós seremos consumidos, eles vão nos dilacerar, eles vão nos matar. Mas ele estava olhando para a circunstância. Ele não esqueceu do que Eliseu tinha feito, de como Deus tinha agido na vida de Eliseu. Mas Eliseu falou assim: vem cá que eu vou te mostrar. E Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu aquele exército, mas ele viu carros de fogo ali. E aí Eliseu falou: o maior que está conosco, que está no mundo. As pessoas podem nos afligir, podem nos assolar, mas o Senhor Deus é muito mais poderoso que tudo isso. E ele conseguiu se contornar. Davi também, uma vez, em algumas situações, os amalequitas invadiram o seu povoado, saqueou o seu povo, levou cativo as suas mulheres. E ele e os seus guerreiros ficaram tão atordoados, tão contristados, que choraram, que ficaram sem força. 1 Samuel 30, versículo 4 fala sobre isso. Que eles voltaram da guerra, chegou lá, o povoado dele tinha sido assolado, tinha sequestrado as suas mulheres, suas crianças. E ele chorou tão alto, ele e os seus guerreiros, que eles ficaram sem força. Olhou para a situação, olhou para aquele momento. Depois Deus deu força, Deus deu graça, eles foram lá e recuperaram tudo, e ainda venceram os amalequitas. Pedro, no Novo Testamento, Jesus andando sobre as águas, e ele: se tu és Deus, peça para que eu vá até ti. E ele falou: venha. E Pedro saiu do barco, saiu andando, todos conhecem essa passagem. Mas o vento forte, as ondas altas. Pedro teve medo, olhou para a circunstância, olhou para o momento. E o que aconteceu com Pedro? Afundou. E Jesus foi lá e tirou ele da água. Porque Pedro olhou para a circunstância. Jesus já tinha dado: venha, antes sobre as águas. A ordem é dada para nós, meu amado: se levante, fique de pé, eu sou contigo. E muitas vezes nós olhamos: nossa, mas essa situação está nas mãos do Senhor, meu amado. Está nas mãos de Deus, e Deus está cuidando dessa situação. É circunstância que vai passar. Nós não devemos olhar apenas para a circunstância. E quando nós olhamos para a circunstância, colocamos peso nela, nós inundamos as nossas vidas de tristeza, de desespero, de angústia. E não é assim que Deus quer que faça. Quer que nós coloquemos nas mãos dele a nossa confiança, os nossos problemas, essas circunstâncias. Fala: Senhor, vai passar, me ajude a passar por ela. É fácil? Pode não ser. Pode falar: mas irmão, eu não sei. Mas o Deus Todo-Poderoso, aquele que te sonda, te conhece, te criou, sabe, te conhece e vai fazer, vai te livrar de todos esses males, essas circunstâncias que nesse momento não é bom. E aí, enquanto Miqueias estava concentrado na situação do povo, ele estava desesperado. Mas quando no versículo 7 ele falou: mas quanto a mim, olharei para o Senhor, ele fez com que seu coração se abrasasse e ficasse mais calmo. E eu digo para vocês, meu amado, quando nós olhamos para as circunstâncias, muitas vezes ou algumas vezes, nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez por nós. E o que é mais valioso, o que melhor que Deus fez por nós, foi ter nos dado a salvação em Cristo Jesus. Se nós estamos aqui hoje, se nós podemos falar da palavra, se nós podemos orar, se nós podemos cantar cânticos alegres ao nosso Deus, é porque Deus já fez algo pelas nossas vidas, que ninguém poderia fazer. Deu o seu Filho em troca de resgate dos nossos pecados. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus, em Cristo Jesus, nos vivificou, nos deu vida novamente.
E muitas vezes a angústia, as aflições, as circunstâncias das nossas vidas nos faz esquecer que nós já somos salvos em Cristo Jesus, que nós confiamos no Deus que tudo pode, nós cremos no Deus que tudo pode e sabemos que Ele vai nos ajudar. As aflições fazem isso, o inimigo das nossas almas faz isso, nos entristecer, nos angustiar, nos fazer olhar para a circunstância, mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Deus, nosso Cristo, aquele que nos salvou. Ele voltou para nos salvar, para nos redimir do nosso pecado, nos aliviar das nossas culpas. Nesse mesmo versículo, ele fala assim: esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Quanto a mim, nós devemos fazer isso. Mas porém eu, olharei para o nosso Deus, confiarei no nosso Deus, olharei e ficarei atento a Ele, porque Ele é quem nos salva, é Ele que nos fortalece. Então Miqueias nos orienta: quando estiver angustiado, quando a circunstância não for boa, olhe para o Senhor, confie no Senhor, fique atento ao Senhor, e Ele vai te dar instrução. E ainda que Ele mande você não fazer nada, Ele vai te consolar, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força para você suportar a situação. Porque Deus é assim, Ele olha para a tua vida, Ele olha para as nossas vidas, e Ele vê o que nós precisamos, e Ele dá o que você precisa. E como foi orado nessa noite, ore e peça ao Senhor, e Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Pode ser que a vontade dEle seja que nós passamos por circunstâncias difíceis, ou pode ser que a vontade dEle seja que as suas circunstâncias difíceis sejam um pouquinho de tempo, outros mais longos, mais prolongados, mas é a vontade de Deus. Creia dessa forma. Olhe para o Senhor, Ele vai olhar para ti. Para evitar dias difíceis, espere em Deus e não em soluções humanas. Versículos 7 e 8 nós vamos ler de novo. Eu, porém, esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém? Miqueias não viu outra opção para enfrentar os dias difíceis, a não ser esperar em Deus. E eu digo para você, muitas vezes você pode mudar a situação que você está vivendo. Responde aí para você mesmo. Aquela altura ele não podia esperar em mais ninguém. E muitas vezes nas nossas vidas nós não podemos esperar mais ninguém. Quando o médico dá um diagnóstico, quando o seu patrão chega para você e fala: está demitido. Quando você vê seu filho, muitas vezes, ou um familiar seu envolvido com drogas, vícios, e aí você olha assim: o que eu vou fazer? Muitas vezes nós não podemos fazer nada. Muitas vezes a igreja do Senhor não pode fazer nada. Mas nós podemos confiar em Deus, esperar em Deus. Eu digo para você, se você não passou por nada disso, se o tempo difícil não chegou na tua vida, glória a Deus por isso. Deus tem cuidado de você. Mas se chegou, então convida Deus hoje para sentar do teu lado e você vai orar a Ele e dizer a Ele: Senhor, olha o que eu estou passando, olha a dificuldade, olha a circunstância da minha vida, podes me ajudar? Pergunta para Deus se Ele pode te ajudar, fala com Ele, conversa com Ele, entrega nas mãos dEle a circunstância que você está passando. Nós podemos passar dificuldades de duas formas: aos pés do Senhor ou longe do Senhor. Somos nós quem escolhemos, é você quem escolhe, sou eu quem escolho. Como vou passar por as circunstâncias desta vida e a quem vou recorrer? Porque nós podemos olhar e pedir para o irmão nos ajudar, para alguma pessoa nos ajudar, e ela não pode fazer tudo o que ela pode, que seja possível na vida dela fazer. Mas tem coisas, como eu disse, que só Deus. Quem cura é Deus, quem transforma é Deus, quem liberta o cativo é Deus, quem fez com que nós nos convertêssemos foi Deus. O Espírito Santo de Deus nos convenceu do nosso pecado e nos trouxe até aqui, nos fez entender que Jesus é a razão de viver do homem, da mulher. Então, meus amados, nos dias difíceis, muitas vezes ou algumas vezes nós esperamos soluções do meu irmão, carnal, humano, inteligência, sabedoria humana. Mas aqui Miqueias disse: eu vou olhar para o Senhor, vou esperar no Senhor, porque eu caí, mas eu não vou ficar caído, eu vou me levantar. Eu posso estar passando por dias de trevas, mas eu não vou me manter lá,
porque o Senhor é minha luz, Ele que clareia o meu dia, Ele que me fortalece. Nós podemos enfrentar dias difíceis esperando o Senhor, porque o Senhor vai nos fazer voar como água. Nós vamos correr e nós vamos descansar, porque a Bíblia diz isso, que nós devemos esperar no Senhor e não soluções humanas. Eu vou ler alguns versículos aqui do Salmo 27 que fala sobre isso. Salmo 27, o versículo 1, ele fala assim: ó, o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem temerei? De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Meu amado, Deus controla nossas vidas, Deus nos guarda. E muitas vezes, algumas vezes, as pessoas: não pode ser à noite, não pode ir aí. O Senhor é quem me guarda, meu amado. Se eu precisar sair à noite, eu vou sair. Se eu tiver que ir até ali, eu irei, porque o Senhor estará comigo. Ele é quem guarda a minha entrada, a minha saída, Ele é quem me fortalece, Ele é quem me guarda no tempo difícil. Então diz assim: o Senhor é minha luz, é a minha salvação. Quem eu vou temer? Ninguém, meu amado. Mas eu vou pôr Deus na parede? Não vou pôr Deus na parede, eu não vou fazer coisas assim: o Senhor vai guardar. Não vou tentar o nosso Deus. Vou vigiar, mas sabendo que se eu necessitar, o Senhor estará comigo. Salmo 27:5: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Deus vai nos fortalecer, vai nos fazer caminhar por caminhos seguros. 27:14: espera no Senhor, anima-te, Ele te fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós devemos esperar no Senhor, porque os dias difíceis vão passar. Soluções humanas podem ser temporárias, mas a solução de Deus é eterna, meu amado. Aquele que confia no Senhor, crê no Senhor, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele pode dar por qualquer caminho, mas lá dentro do seu coração, ele vai saber quem pode livrá-lo, vai saber quem pode fortalecer, conduzi-lo pelos seus caminhos. E quando eu falo que não vai se cansar, a Bíblia fala sobre isso. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor enfrentam os dias difíceis, mas tem essa palavra no seu coração: os dias difíceis vêm, mas passarão. Meu irmão pode orar por mim? Pode, mas a minha fortaleza, em quem eu confio, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Amém? Podemos crer dessa forma, irmão. E não tem nada de errado você passar por dias difíceis, porque como foi dito hoje, e foi dito semana passada também, nós passaremos por isso, nós passaremos por dificuldades, porque estamos nessa terra, mas o nosso Deus está conosco. Ore, confie, guarde o seu coração nas mãos do Senhor. E os dias de Miqueias são difíceis, nós também são assolados, muitas vezes entristecidos e angustiados, mas o Senhor nosso Deus é a nossa força. Ele dessa forma, meu irmão. E depois ele fala assim: para a verdade é difícil, creia no agir de Deus e não nas suas próprias forças. Porque, meus amados, muitas vezes eu digo porque aconteceu já muitas vezes na minha vida. Queria resolver um assunto que eu achava que eu poderia resolver. E fui lá e tentei uma vez de uma forma, tentei de outra forma. Fui lá, busquei fundos em algum lugar. Tentei de várias formas e no final das contas, o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque os dias eram difíceis, eram complicados. E eu falei assim: eu posso, eu consigo. Eu tenho inteligência para isso. Eu dou o meu exemplo do que aconteceu comigo. Mas quantos de nós já não passamos por situações dessa forma? Não, vou deixar que eu resolvo. Não conhecia nosso Deus, não conhecia a esse Jesus a qual eu sirvo hoje, mas achava que podia todas as coisas, podia fazer, podia acontecer. E a Bíblia diz assim que nos dias difíceis nós temos que crer no agir de Deus e não na nossa própria sabedoria, não nas nossas forças. E Miguel entende que a queda não é definitiva. Ele fala lá que as pessoas estavam corrompidas, que o governo estava todo perdido, as relações familiares não eram boas, mas ele diz que não era dessa forma que ia acontecer, nem desse jeito que ia continuar. Vamos ler aqui, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa, execute o meu direito, Ele me dará a luz, eu verei a sua justiça, e a minha inimiga verá isso, e cobrirá de confusão a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus?
os meus olhos haverão sendo pisados como lama nas ruas. No dia em que eu edificar os seus muros, nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Então nós devemos entender o seguinte: qual a nossa maior inimiga? Qual é aquela que falou que ia vencer Jesus, ia vencer o nosso Deus? Da morte, não. E aí eu pergunto: onde está a morte? A tua força foi até Jesus, porque Jesus ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre. E Ele deu direito àqueles que o servirem, àqueles que o receberem, de ser eterno também. Nós todos ressuscitaremos no último dia, porque o Senhor assim nos prometeu. Então nós podemos tropeçar, nós podemos cair, mas nós não ficaremos caídos, porque o Senhor vai nos levantar, o Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos dar força para poder caminhar. O mesmo Deus nos levanta e nos tira daquele lugar onde nós estaremos. Ao crer no agir de Deus, Miqueias compreende que não precisa fazer justiça com as próprias mãos, pois chegará o dia em que Ele contemplará a sua justiça. E uma visão do profeta, Miqueias contempla pelos olhos da fé o tempo quando Jerusalém será reconstituída, os seus limites serão ampliados e as suas fronteiras alongadas. No dia em que edificar os seus muros, nesse dia longe estará indo o seu estatuto. Naqueles dias virão, desde o dia das Sírias, cidades fortes, das fortalezas, até o rio Eufrates, até o mar da montanha, mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores. Então seria aplanada, seria levantado tudo aquele lugar. Por quê? Porque a corrupção era muita, mas Miqueias confiava no Senhor. Ele cria que o Senhor, mesmo naqueles tempos, ia levantar a Jerusalém, ia aplanar as fronteiras de Israel, seriam alargadas, e assim é nas nossas vidas. A bênção será multiplicada. Nós seremos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Em tempos difíceis, queremos em determinados momentos agir pela nossa própria força, no braço da nossa justiça, mas não é assim que Deus quer. Deus não quer dessa forma, quer que nós olhemos e queiramos no agir de Deus. Deus sempre fará o melhor para as nossas vidas, porque a Bíblia fala isso em 2 Coríntios 4, 8 e 9, e de todos os lados nós somos pressionados, mas não somos desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não somos destruídos. Você vê dessa forma? Ainda que você passe por dificuldades, ainda que você passe por muitas aflições, o Senhor estará contigo. O Senhor irá te levantar e vai te dar graça, porque Ele vai agir na sua vida. A força do Senhor é muito maior que a nossa. Creia dessa forma, irmão. Ainda que o seu mundo, a sua vida esteja de cabeça para baixo, saiba que Deus está no controle. Saiba que você está passando por essa situação porque Deus quer. Saiba que eu estou passando por essa situação porque Deus quer dessa forma. Entender a Deus, às vezes, muitas vezes ou algumas vezes, não são compreensível ao meu entendimento, porque nós não conhecemos Deus o suficiente ainda. Eu não conheço Deus o suficiente, mas a cada dia nós devemos entender isso, que nossa alegria, a nossa vida de servir o Senhor não pode estar condicionada à circunstância. Eu vou estar bem com Deus quando eu estiver bem com a minha vida. Pode ser que a nossa vida não esteja tão bem, mas com Deus nós devemos estar sempre bem, porque Ele age a nosso favor. Miqueias, se ele fosse olhar para aquela condição no versículo 1, ele queria comer e não tinha o que comer. O povo estava tudo desregrado, mas Deus ainda era fiel, e a fidelidade de Deus com a nossa vida não depende de tudo estar bem. Ele é fiel em todo o tempo, independente da situação que nós estejamos vivendo. Quantos de nós estão passando por aflições? Muitos, mas Deus foi fiel na sua vida, meu amado. Deus te confortou, Deus te levantou, Deus te deu graça. Quando nós não somos fiéis a Deus, nós tiramos Deus do seu trono e colocamos o nosso problema lá. Mas quando nós somos fiéis, Deus continua no trono, cuidando de nós, olhando para as nossas vidas e dizendo: olha, filho, eu sou contigo, eu estou caminhando com você, eu estou vendo a tua aflição, eu vou te livrar, eu vou estar contigo aonde você estiver, independente do que aconteça com as nossas vidas. Nós devemos não nos entristecer. Ou às vezes devemos entristecer-nos sim, chorar, nos angustiar, mas confiar em Deus. Saber que a nossa tristeza é passageira. Saber que nós podemos confiar nesse Deus que tudo pode. E que tudo que você passar nunca vai ser definitivo. Nunca vai ser para sempre.
Nossa alegria nessa terra é temporária. As nossas tristezas também, as nossas angústias também. Mas a eternidade com Cristo é verdade. Aqueles que receberam Jesus viverão eternamente com Cristo e eternamente gozando de alegria, dando glórias ao nosso Deus por tudo que Ele nos fez. Nós devemos nos alegrar, mesmo sabendo que nós somos falhos, que nós passaremos por dificuldades. Nós queremos esse Deus. Buscar e praticar a justiça no nosso relacionamento uns com os outros na igreja de Cristo. Saber que isso aqui, esse momento que nós vivemos aqui, é privilégio meu, seu, de estar aqui nesta noite. É privilégio isso, meu amado. Quantos desse momento estão internados? Quantos desse momento estão morrendo? Quantos desse momento estão passando por dificuldades que não podem estar aqui? Os nossos próprios irmãos, foi falado no momento da oração, não estão aqui por quê? Porque estão doentes, estão nos hospitais, estão socorrendo alguém. Mas você e eu somos privilegiados. Porque Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos alegrar, para nos abastecer, para nos suprir, para nos confortar, para nos dizer, ainda que a situação, a circunstância não seja boa, eu estou contigo. Ainda que. E nós olhamos o Senhor, e Ele olha para nós, e Ele não nos pede nada. Ele nos pede uma coisa muito simples de se fazer. Capítulo 6, versículo 8. Abra aí, Miqueias, para você ver o que Deus nos pede, quando Ele nos dando tudo isso, o que Ele faz. Porque você tem que se sentir privilegiado quando você vier na igreja, quando você puder se reunir para falar do nome do nosso Deus. E aí Ele fala tudo isso, nos mostra tudo isso, e no capítulo 6, versículo 8, olha o que Ele diz. 6:8. E Ele te declarou: ó homem, o que é bom? E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratique a justiça, e ames a beneficência, e ande humildemente com teu Deus. Vou ler em outra versão. Ele mostrou a você, homem, que é bom e o que exige. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus quer de nós, meu amado. Que nós venhamos ser justos nas nossas colocações, que nós venhamos ter misericórdia do nosso próximo, que nós venhamos andar humildemente com o nosso Deus, olhando para a circunstância, nos dias difíceis, falar: Senhor, olha aqui teu servo, olha aqui a tua serva, contempla, Senhor, as minhas dificuldades e faze segundo a tua vontade. Isso que Deus quer, que nós andemos conforme a vontade dele. Jesus, ali naquele momento crucial, onde ele estava para ser entregue, para ser crucificado, ele orou ao Pai e disse: se possível. E nós devemos olhar para Jesus e pegar como exemplo: Senhor, se possível, tira essa circunstância da minha frente, tira essa dificuldade da minha frente, aquilo que eu estou passando, o Senhor alivia. Se possível, passa de mim. E aí eu pego a oração de Jesus para a minha vida e coloco assim: mas faça segundo a tua vontade. Pode ser que a vontade de nosso Deus seja aquele momento, aquela circunstância perdure por algum período. Faça segundo a tua vontade. Isso que Deus quer. Olhar para nós e ver o coração humilde na frente dele e falar: Senhor, eu sei que tu és justo. Senhor, tenha misericórdia de mim e faça em minha vida conforme o teu querer. E saiba, meu amado, que o melhor de Deus é para as nossas vidas. Deus olha para as nossas vidas e Ele vai dar o melhor que Ele puder, conforme a vontade dele. Amém? Então, meu amado, quando você estiver passando por circunstâncias, dias difíceis, confie no Senhor, creia no Senhor, assim como Miqueias. Diga.